Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, shalom, forte abraço para todos vocês. O Eterno, nosso Criador, faça-se presente no coração e na vida de cada um de nós brasileiros. Todos vocês estão aqui prestigiando no nosso canal A Luz da Escritura. Eu sempre gosto de ressaltar, que o meu intuito aqui não é debater com ninguém nada. Por quê? Porque é o que eu digo, eu sempre me considero o menos conhecedor aqui. As pessoas que estão aqui estão justamente para compartilhar conosco conhecimento. E eu não estou aqui para ensinar ninguém, pelo contrário, estou aqui para aprender. E nós estamos vivendo tempos difíceis, temos que estar unidos. As pessoas que passam mensagem querendo formar um debate, perdem o seu tempo porque eu não vou debater nada. Porque eu sei muito bem que não existe um conhecimento absoluto em toda a face da terra. O único que é absoluto no conhecimento é o Criador. Então a gente deve se vangloriar daquilo que o Criador nos revela, não daquilo que a gente lê ou estuda. Porque eu procuro aprender a Escritura, você procura aprender a Escritura e caminhamos juntos, sempre na mesma direção, procurar nos encontrar com o Criador. Seja você formado em faculdades, pós-graduado, seja quem for, você vai estar sempre buscando conhecimento. Só quem tem o conhecimento absoluto é o nosso Criador. Amém? Então eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que passam mensagens lindas e passando textos e estudos, como eu estou aprendendo e muito. Muito obrigado mesmo, com todo o coração, tá bom? E aqueles que passam mensagens xingando, ofendendo, eu só digo para eles que dobro os joelhos e oro para que Deus estenda a mão para eles também, que eles vejam a verdade e que o Criador nos julgue, tá? Não é eu que vou julgar ninguém, mas eu perdoo o que vocês têm falado, que tem umas pessoas que só passam mensagem para falar besteira, Como aqui a gente só está falando da palavra do Criador, então isso magoa a gente, Mas vamos continuar, entendeu? Porque o nosso Criador, ele é importante, a sua palavra é importante, ok? Gente, eu sempre estou falando com vocês aqui sobre a grande importância da oração. Nós temos que orar constantemente e aqueles que podem jejuar, tá bom? Eu sempre gosto também de ressaltar, se você tem algum problema de saúde, não jejue, tá? Porque pode piorar a sua saúde, não é bom. O jejum é para quem tem a saúde boa, faz um jejum, um jejum de alimentos, porque existem outros jejuns. E um dos jejuns principal que agrada o Criador é você dividir o que você tem com os mais necessitados. Esse é o grande jejum, tá bom? Então faça isso. Estamos em tempos difíceis. Eu nunca na vida vi o mundo passar por uma situação como está passando. Cada vez que eu vejo os noticiários, cada vez que eu vejo jornais, a gente fica impressionado de ver a calamidade que está no planeta. Os Estados Unidos, a maior potência econômica, armamentística e tudo, está acuado, como um gato jogado para o canto ali, sem saber o que fazer, estão perdidos, morrendo muitas pessoas, a economia indo para o buraco. Então, nós estamos em tempos dificílimos, tempos que nós não imaginávamos, mas eu sempre falo, a angústia de Jacó está acontecendo, como disse um rabino lá em Israel. Então, nós temos que nos preparar, porque o marco zero está chegando. E com ele vem também muito sofrimento pela frente. Gente, temos que nos conscientizar que estamos chegando no ponto final, na redenção, que nós sempre pedimos, clamamos para que Deus traga, sobre a terra. Mas também vem muita angústia na terra. Livro de Apocalipse fala, livro de Daniel fala. Tantos livros na Escritura nos falam isso. Então nós não somos pegos de surpresa, ok? Mas eu sempre ressalto, ore, clame, fale com o Criador constantemente, de manhã, de tarde, de noite. Faça que nem o profeta Daniel. Como estamos todos, a maioria, confinados em nossas casas,
Faça como o profeta Daniel, faça o propósito de orar de manhã, outra oração à tarde, outra à noite. Dobre o seu joelho no quarto, sozinho, em silêncio total, fale com o Criador. Peça a Ele pelo nosso país, pelo nosso povo. Peça a Ele pelos povos do mundo inteiro, porque existem muitas pessoas sofrendo. Fora esse coronavírus, tem outras doenças. Tem as guerras também, como lá na Síria. Os refugiados que estão sendo discriminados, massacrados em muitos países. Entenderam? E vemos terroristas que não dão valor nenhum à vida, que tiram a sua própria vida apenas para destruir a vida alheia. Estamos em tempos difíceis, tempos dolorosos, em que nós vemos homens sem escrúpulos, lutando apenas pelo poder e pelo dinheiro. O mundo à sua volta, caindo gente mortas, e eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com o poder e mais dinheiro, e mais dinheiro. Isso é vergonhoso para nós e ao mesmo tempo nos mostra claramente, nossa redenção está chegando. Amém? Nossa redenção está chegando, ok? Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do livro do 2 Crônica 7, 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou começar do 1 para que vocês, eu não gosto de ler um versículo, porque fica ali apenas um versículo sem um contexto, as pessoas não sabem o que está dizendo. Aqui nós temos que ler o texto e o contexto completo. Então vou ler para vocês aqui do verso 1 até o verso 14, ok? Para que você entenda a força e o poder da oração e o próprio Deus, o próprio Criador, falando sobre a oração e falando como é que nós devemos orar. Amém? Então, 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 1, começa ali, né? E acabando Salomão de orar, o rei Salomão, ele orou a Deus. E quando ele terminou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Viu que a oração fervorosa, ok? Vai se pegando nisso. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda aquela casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, foi à vista de todos, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Eterno, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todo sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, de ovelhas e muitos sacrifícios em geral. E o rei e todo o povo consagraram aquela casa, que era o templo, né, ao Criador. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o próprio rei Davi havia feito, para louvarem ao Eterno, porque a sua benignidade dura para todos sempre. Quando Davi o louvava, pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Eu quero só ressaltar para vocês aqui essa primeira parte do verso 6, e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, um pouco antes do 5, né? E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, de ovelhas, e o rei e todo o povo consagraram aquela casa ao Senhor. Eu estou chamando vocês para uma oração, para consagrarmos o nosso Brasil ao Criador. Porque o que está acontecendo no Brasil é terrível. Nós estamos vendo aí nuvens negras se espalhando por todo o território brasileiro. O mundo inteiro está sofrendo com o coronavírus. E nós aqui estamos sofrendo, não só com esse coronavírus, como nós estamos sofrendo também, tá? Com um possível golpe político, que pode trazer muito sofrimento ao povo brasileiro.
Mas pessoas, às vezes até de conhecimento escriturístico, querem justamente isso, querem usurpar o poder, tá? E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque isso vai trazer muita angústia para o povo brasileiro. O arrependimento será muito doloroso, ok? E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Ramat até ao rio do Egito. E no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Tudo isso por uma consagração do templo, do altar do templo. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Todos estavam preenchidos com o Espírito do Criador, com a alegria do Criador. Que coisa maravilhosa, né? Verso 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, olha que maravilha, e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, que hoje é oração. Se eu fechar os céus, olha, atente para isso, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha o que o Criador está nos dizendo aqui. O que é que nós temos que fazer? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? Agora, o que eu quero falar com vocês. Nosso Brasil, além dessa pandemia triste, muito triste, nós temos aí também uma disputa ferrenha política, tremenda, sanguinária até, porque nós temos um presidente que foi até esfaqueado, tá ok? Tudo isso pela disputa política. E as consequências são graves, porque nós estamos sim com o risco de a esquerda voltar ao poder no nosso Brasil e o Brasil se tornar um país totalmente obscuro, sem liberdade. Porque, infelizmente, o comunismo não traz alegria, não traz igualdade, prosperidade, não. Ele traz miséria, fome, dor e sofrimento. Por isso, nós temos que orar ao nosso Criador constantemente, porque estamos sendo cercados pelo mal para tentar derrubar o presidente, que é o nosso símbolo de liberdade colocado pelo Criador, porque foram joelhos que dobraram, clamando por liberdade. Então, gente, eu estou convidando vocês para o próximo dia 5, domingo agora. O presidente da República fez uma convocação. E todo cidadão de bem, você que não gosta do Bolsonaro, atenda ao pedido, porque a oração não é pelo Bolsonaro. A oração é pelo Brasil.
A oração é pelo melhor do Brasil, é pela libertação do Brasil, é para que Deus nos livre de todo esse mal que está cercando o nosso país, de todos esses espíritos malignos que tentam destruir o nosso povo, o nosso país. Estou chamando vocês, convocando vocês e convidando também, né? A todo aquele que crê, que tem fé no Criador, que acha que Deus pode mudar, então venha, jejue e ore no próximo domingo. Aqueles que não puderem jejuar, sempre falo isso, tá? Não forcem a barra, não precisa, tá bom? Só faça o jejum quem pode, fisicamente, vá lá e faça. Aquele que não puder jejuar o dia inteiro, jejue um café da manhã, o almoço, faça o jejum de uma refeição, é válido, tá bom? Se você não pode jejuar nenhuma refeição, não tem problema, faça uma tzedakah, faça um ato de justiça, ajude alguém, tá bom? Isso já faz parte, já é uma maneira de você estar jejuando também. Então façamos isso no próximo domingo, certo? Em louvor ao Criador, sabendo que só Ele pode nos dar uma solução que homem nenhum pode impedir. Nós cremos num Deus que não tem impedimento para Ele. Agindo Ele, quem pode impedir? Ninguém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, certo? Então esse convite é para nós. E é um alerta, Deus está dizendo, humilhe, se humilhe, ore, clame, suplique ao Eterno, com certeza Ele vai nos ouvir. E Ele diz que Ele ouvirá dos céus e responderá e sarará a nossa terra. Então o convite está aí feito para você, porque os tempos, estamos sim nos tempos finais, e nós temos que orar muito. Porque os acontecimentos virão. Nós temos que orar porque Deus nos livrará das dores que sobrevirão no mundo. Confie, tenha certeza, porque a promessa está feita na Escritura. O Eterno te abençoe e te guarde a toda a sua casa. Domingo, dia 5, podendo, jejue. Mas mesmo que você não fizer o jejum, faça uma tzedakah, ajude alguém, dê uma ajuda a alguém, isso é tzedakah. É um ato de justiça, né? Não é esmola, é um ato de justiça, tá bom? E ore, orar você pode, não precisa ser de joelho, tem pessoa que não precisa, não pode ajoelhar, não tem problema, a reverência não está no corpo físico, mas sim na consciência, no espírito, tá bom? Apenas se põe em reverência, tá? Que o Eterno te abençoe e te guarde e que livre o nosso Brasil de todo esse mal, e esses homens que são gananciosos, que são corruptos, mentirosos, sentirão o peso da mão do Criador, como alguns já sentiram. Mas o nosso Criador eterno vai limpar o nosso país. O nosso povo não será escravo de nenhum regime comunista, de nenhum regime autoritário. O Eterno abençoe a todos. Forte abraço. Shalom.